Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio.org BR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. 95% dos países do mundo ainda têm prisão perpétua e 25% têm pena de morte em sua legislação. Quando Deus criou Adão, o colocou no jardim e disse a ele: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer deste fruto, certamente morrerá. Já no Novo Testamento, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em Romanos capítulo 6, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É como se você servir o pecado, ele vai te pagar com a morte. Mas se você optar por servir a Deus, você vai ganhar de presente, não pelas suas obras, a vida eterna através da obra de Jesus Cristo. Portanto, à semelhança da legislação da maioria dos países, o inferno é a separação de Deus para sempre, como um símbolo da morte. Não há juízo maior do que quando Deus abandona um pecador resistente. Quero ler com você Mateus capítulo 23, do versículo 29 ao 39. O juízo do orgulho e da mentira. Acompanhe na sua Bíblia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que matam os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Vamos começar comentando do versículo 29 ao 34. Até agora, Jesus pronunciou 7 vezes ai de vós. Obstáculos, exploração de pessoas, espalhar o mal, juramentos, prioridades erradas, pecado interior e aparência exterior. Agora ele pronuncia o 8º ai de vós, falando a respeito de perseguições. Vamos ver esse trecho da palavra de Deus. Bom, os religiosos faziam túmulos e enfeitavam monumentos em homenagens aos profetas e justos do passado. Então, essa prática que nós temos hoje de visitar, um cemitério, ali tem um túmulo, algumas pessoas gostam de colocar ali uma foto ou uma placa, ou de limpar aquele túmulo, de colocar uma flor,
era algo semelhante que os religiosos faziam aqui, como por exemplo do profeta Isaías ou profeta Daniel. Então, em algum túmulo que fosse identificado de alguém do passado, como por exemplo do Abraão, né? Em Gênesis está registrado o local exato onde ele foi enterrado, ali também Isaac, Jacó. Então, assim sucessivamente, eles estavam ali naquele túmulo e reverenciava, cuidava daquele local, né? Enfeitava aquele monumento, tá? De profetas e santos, né? Pessoas escolhidas, justos, né? Como o próprio diz o texto, um povo de Deus, tá? Era essa uma prática que Jesus aqui está criticando para fazer uma alegoria, porque eles faziam isso e depois estariam praticando a mesma coisa, porque estaria matando o Filho de Deus e o povo que Deus enviava, que eram os discípulos, os apóstolos, né? Bom, admitiam que seus pais os haviam matado e negavam que fariam a mesma coisa. Não, se a gente tivesse vivido na época dos nossos pais, a gente não teria feito a mesma coisa. Porém, Jesus e a Bíblia diz, Atos 7,51, vós sois como vossos pais, tá certo? Então, em Atos, nós vamos ver que os religiosos, escribas e fariseus, na verdade, eles eram iguais aos vossos pais, né? E pior ainda, porque eles estavam matando o próprio Filho de Deus, que é a revelação mais alta de Deus, que é o auge da misericórdia de Deus, né? Então, e além disso também, os seus discípulos, os seus enviados, a igreja do Senhor, os apóstolos, tá? Então, eles estavam dizendo sobre a ótica deles, né? Eles estavam ali enfeitando os monumentos de, por exemplo, profetas e justos do passado, falando, olha, se a gente vivesse naquela época, nós não iríamos ser coniventes, né, com os crimes dos nossos pais, e isso é completamente mentiroso, porque na verdade eles iriam fazer a mesma coisa, tá? Pior do que isso. O versículo 32 indica que a medida do pecado daquela geração tinha chegado ao limite. Olha que expressão curiosa. E eu deixo aqui para você algo semelhante. Parece ser um padrão espiritual de Deus, né? Medida do pecado, como se fosse um limite para a paciência, um limite aonde a misericórdia não pode ser ultrapassada, um limite aonde o pecado ele ultrapassa os limites estabelecidos por Deus. Essa é a impressão que nós temos aqui, e também em Gênesis 15:16, aonde Deus está conversando com Abraão e ele diz que a medida dos pecados de um determinado povo ainda não tinha chegado, né, ao seu limite, tá? Então aqui nós vemos esse padrão de Jesus sendo repetido aqui, Jesus falando a respeito de um determinado limite que pessoas, que cidades, que nações inteiras não pode ultrapassar, tá? Um ponto interessante. Já o versículo 23 diz, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por todos os ais pronunciados, os religiosos estavam condenados ao inferno de fogo eterno, tá? Parece ser estranho, né? Incomum palavras tão severas, pesadas serem pronunciadas pela boca da própria misericórdia encarnada, vamos dizer assim, do amor encarnado, né? Da palavra de Deus, da bondade em pessoa, vamos dizer assim, pronunciando essas palavras que eu vou repetir. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É uma pergunta. Então aqui nós vemos uma punição, uma advertência severa saindo da própria boca do Senhor Jesus, e mesmo chegando neste ponto, os religiosos não se arrependeram, não buscaram transformação, não mudaram de vida, tá? Vamos lá. Comentando sobre este versículo,
Spurgeon diz: Jesus não é o amoroso que fala palavras lisonjeiras, né? O amor verdadeiro muitas vezes obriga um homem honesto a dizer que lhe dói muito mais do que afeta os seus ouvintes insensíveis. Então, Jesus estava sentindo muito mais dor por estar falando essas palavras do que essas palavras terem algum efeito em palavras que não tinham mais sensibilidade, que estavam surdos, que estavam cegos, que eram insensíveis, que eram pecadores resistentes. Tá bom? Então, bom comentário aqui do Spurgeon a respeito desse versículo pesado que nós temos aqui saindo das palavras da boca do Senhor Jesus. Jesus enviará vários tipos de mensageiros com sinais, com sabedoria, pessoas santas, justas, né? Mas eles mesmos serão perseguidos, torturados e mortos, como nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Os escribas, os fariseus, os religiosos irão perseguir a igreja, vão matar algum, vão apedrejar algum, vão prender pessoas, vão torturar pessoas. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver ali vários eventos, vários acontecimentos dos religiosos perseguindo os apóstolos, os cristãos, a igreja do Senhor, tá bom? Então, eles estavam aqui admirando, né? Enfeitando túmulos, dizendo de si mesmo: não, nós não cometeríamos esse pecado, e quando na verdade a Bíblia vai mostrar, os relatos vão mostrar que é mentira. Eles eram piores do que os seus pais, tá? Bom, Abel foi o primeiro a ser assassinado. Isso está lá em Gênesis capítulo 4, né? E Zacarias foi o último. Isso está em 2 Crônicas 24, do 20 ao 22, tá? Mas nós precisamos considerar, tá? Por que Jesus usa Abel e Zacarias, tá? Considerando que Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica, tá? Aqui nós temos uma curiosidade na nossa Bíblia evangélica, né? O nosso último livro é Malaquias, né? Então, nós temos ali Gênesis a Malaquias, né? E o Novo Testamento começa com Mateus e termina com Apocalipse. Então, como se fosse nos nossos dias dizer, sabe quando a gente fala assim: olha, Deus fala isso de Gênesis a Apocalipse? É o que Jesus está querendo dizer aqui. Abel foi o primeiro assassinato, até Zacarias, que é o último evento na Bíblia hebraica, é a última pessoa assassinada, tá? Na Bíblia hebraica, porque Crônicas, 2 Crônicas, é o último livro da Bíblia hebraica, tá bom? Então, é por isso que Jesus está dizendo de Abel até Zacarias, é do primeiro até o último que foi assassinado no Antigo Testamento, tá bom? Vamos lá. Portanto, na maioria das vezes que falamos mal dos outros, logo nos comparamos e nos exaltamos. Observe isso. Eu vou desenvolver melhor isso na parte da aplicação, mas preste atenção nisso. Todas as vezes que nós falamos mal dos outros, na grande maioria das vezes, nós logo nos comparamos e nos exaltamos, né? Eu não faço isso, eu sou diferente, ele faz aquilo, mas eu não faço, né? Cada um precisa examinar o coração e as ações à luz da palavra de Deus, orando por misericórdia e por transformação. Um bom começo é ver se você não tem o hábito de espalhar o mal, ou explorar pessoas, ou viver uma vida de aparência. O juízo está próximo. Vamos comentar agora do versículo 35 ao 39. Jesus pronunciou 8 ai de vós para aqueles religiosos, e agora faz um terrível pronunciamento de juízo sobre aquela geração. Eles seriam abandonados por Deus, sua casa estaria deserta e experimentariam do inferno de fogo eterno. Vamos ver esse trecho importante da palavra de Deus. Bom, antes de mais nada, nós observamos nesse trecho princípios bíblicos do juízo de Deus. Eu quero colocar aqui
4 princípios bíblicos do juízo de Deus que nós encontramos na palavra de Deus e aqui também nesse trecho, tá? Em primeiro lugar, e aí eu cito 1 Timóteo 5:24, que diz exatamente assim: os pecados de alguns homens são manifestos, eles se mostram, são revelados, tá? Precedendo o juízo, ou seja, antes do juízo final. E em alguns manifestam-se depois. Olha isso, vão se manifestar só no juízo final, tá? Então isso está em 1 Timóteo 5:24. Eu acredito que esse aqui é um dos princípios mais importantes a respeito do juízo, tá? Então, muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, o ser humano tem esse hábito. Então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que bebe e dirige, e ele tem esse hábito há 5 anos. Então a pessoa daqui argumenta: eu sempre fiz isso, nunca deu problema, nunca aconteceu nada, né? Então vamos pegar também outra pessoa, que é um criminoso que rouba celulares, por exemplo. Ele está nesse crime, nessa vida criminosa há 3 anos. Então, quando alguém chega nele e fala: abandona essa vida, para com essa vida, talvez até sua mãe, seu pai, vai aconselhando aquele jovem, aquele homem: olha, para de fazer isso, uma hora a polícia vai te pegar. Ele fala: que nada, mãe, e já estou nessa vida há 3 anos, nunca aconteceu nada. Então, a gente tem a impressão, o ser humano tem isso, de que o fato de que fizemos e não aconteceu nada, não fomos pegos, não tivemos a punição, a gente acha que sempre vai ser assim. Quando na verdade, o fato de não acontecer nada é uma demonstração da bondade e da misericórdia de Deus, tá? Então, alguns pecados, os pecados de alguns homens são manifestos na hora. Tem algumas pessoas que logo na primeira tentativa já vem logo a punição. Eu e você não sabemos quando isso vai acontecer, tá certo? Agora, de outras pessoas vão acontecer em um outro momento. Mas fique sabendo que mais cedo ou mais tarde, todo pecado ele vai receber o seu pagamento, tá? Não pense que algum único pecado não terá o pagamento, tá bom? Pastor, mas e quanto aos cristãos, aqueles que têm fé em Jesus Cristo? Pois é, a obra de Jesus é exatamente o pagamento do pecado que eu e você deveríamos ter, foi substituído e ele levou sobre si a punição pelo nosso pecado. Essa é a ideia da cruz, tá bom? Esse é o primeiro princípio. Não se engane, todo pecado receberá o seu pagamento. Segundo princípio, a misericórdia e paciência de Deus tem um limite que não deve ser cheio e um prazo de tempo. Deixo aqui alguns textos de referência que demonstram essa verdade, tem muitos outros textos também, mas aqui estou deixando alguns que Deus sempre dá um prazo, Deus sempre dá um prazo para o arrependimento. Existe um limite de pecado que não deve ser ultrapassado, porque quando ele ultrapassa, vem logo o juízo de Deus. Tá bom? Então esse é um segundo princípio que nós encontramos na palavra de Deus. A misericórdia e paciência de Deus tem um limite que não deve ser cheio e um prazo de tempo para arrependimento. Deixo aqui algumas referências da palavra de Deus. Terceiro princípio: devemos tomar cuidado para nossas palavras não condenarem a nós mesmos. E também deixo aqui algumas referências. Um caso bastante típico e comum é quando o profeta Natan chega até Davi, conta ali uma parábola, uma história, e o próprio Davi diz: olha, este homem merece a morte, e o profeta diz para ele: este homem é você. Então, aqui neste caso nós vemos os fariseus olhando para os passados, para os seus pais do passado e falando: olha, nós não mataríamos os profetas, porque os profetas eram justos, coisas erradas eles fizeram, os nossos pais pecaram contra Deus, matando os homens justos e profetas do passado, quando na verdade eles estariam prestes a matar o próprio Filho de Deus, que é superior, muito superior a Abraão, a Isaías, a Daniel, a todos os homens do passado, e também aqui
os apóstolos do Senhor, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, tá certo? Então, tome cuidado em como você julga o pecado do outro, porque essas palavras podem ser usadas contra você em um tribunal, tá bom? Quarto princípio que nós encontramos a respeito do juízo de Deus na Bíblia: cada um é culpado pelo próprio pecado, tá bom? Então, se nós lemos aqui esse trecho, pode dar a impressão de que os fariseus estão recebendo punição do que os pais deles fizeram no passado, e não é essa a ideia que Jesus está querendo comunicar aqui, tá bom? Cada um é culpado pelo próprio pecado. Ezequiel 18:20, tá bom? Uma geração pode não continuar os pecados de gerações anteriores e se salvarem, como por exemplo o rei Ezequias, o rei Josias, que os pais deles eram cruéis, né? Manassés, que foi o pior rei ali de Judá, mas mesmo assim chega Josias e foi um rei bom, segundo o testemunho que está no livro de Reis, tá certo? Nós vemos também Esdras, Neemias, que escolheram não repetir os pecados das gerações do passado, tá certo? E ali foram homens aprovados por Deus, registrados nas Escrituras e que salvaram as suas almas, tá certo? Então, não necessariamente, se a geração passada pecou, essa aqui vai acompanhar esse pecado, não necessariamente, tá bom? Cada um escolhe, tem a liberdade de decidir se vai continuar sendo um criminoso, se vai continuar sendo um assassino, se vai continuar sendo um adúltero, se vai continuar sendo um dependente químico, como foi as gerações passadas. Cada um tem essa decisão, tá bom? Nós vamos desenvolver melhor isso aqui na aplicação também, tá bom? Os religiosos foram piores que seus antepassados, pois tiveram maiores privilégios e perseguiram Jesus Cristo e os seus discípulos. Então, eles decidiram continuar com o coração rebelde, com o coração assassino e com o coração desobediente a Deus, tá certo? Então, não é que os pecados dos pais dos fariseus que estavam sendo derramados sobre eles, não, eles decidiram, porque eles decidiram, eles não quiseram dar ouvido à palavra de Deus, à voz de Deus, a Jesus e aos seus discípulos. Por isso o juízo é iminente e necessário sobre a vida deles, tá? O versículo 36 se cumpriu na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. 1 milhão de judeus foram mortos, tá? Então aqui Jesus estava declarando no versículo 36 que aquela geração receberia ali esta punição, e isso foi realizado muito provavelmente na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, onde 1 milhão de judeus foi morto, tá bom? Vamos lá. O lamento de Jesus sobre Jerusalém é de profunda tristeza e também de ternura, tá? O versículo 37 diz assim: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos, né? Os seus pintinhos debaixo das asas. Jesus usou aqui a alegoria de uma galinha que cuida dos seus filhinhos, né? Debaixo das asas, que está disposta, aquele animal, ele está disposto, aquela ave, né? Está disposta a morrer para proteger os seus filhinhos, os seus pintinhos, né? Jesus então aqui está expressando, usando essa alegoria, usando essa ilustração, que ele sempre quis proteger, sempre quis cuidar de Israel, mas Israel não quis, Israel rejeitou a proteção, a palavra de Deus, tá bom? Jesus, leia agora um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz assim: Jesus concluiu com lágrimas, não com escárnio, com choro, não com açoitamento. As denúncias feitas por Jesus partiram o seu coração. Então o que Jesus não está fazendo aqui, vou mesmo castigar vocês, não, ele está triste. O que nós percebemos pelo texto original, o que nós percebemos observando o texto,
é que Jesus conclui esse ai com tristeza, com ternura. Ele gostaria que aquelas pessoas se arrependessem e voltassem do seu caminho mau, tá certo? Então, a atitude daquela geração é uma forte evidência da liberdade e responsabilidade humana. Tu não quiseste, observe isso, olha esse contraste. Jesus disse: como eu quis ajuntar e proteger vocês, e agora o contraste da liberdade humana. Tu não quiseste, tá? Então aqui o livre-arbítrio, aqui é a responsabilidade humana, aqui nós vemos a liberdade humana. Os fariseus, os escribas, aquela geração decidiram não ouvir as palavras da maior revelação que Deus fez para a humanidade. Com sinais, com prodígios, com palavras de sabedoria, com ensinamentos, eles mentiram, eles julgaram Jesus, eles mentiram contra Jesus, eles mataram Jesus, então levantaram falso testemunho contra ele. É assim que eles responderam: os sinais, a bondade, os testemunhos daquelas pessoas que foram convertidas, que foram curadas pelo Senhor Jesus, os ensinamentos de verdade, de bondade que o Senhor Jesus Cristo tinha ali. Israel já começava a experimentar o maior juízo que uma nação ou que uma pessoa pode experimentar: o abandono de Deus. Este é o maior juízo que eu e você podemos experimentar, quando Deus decide abandonar um pecador resistente. O trecho termina assim: me não vereis mais, ou vocês não vão me ver mais. Tchau, eu estou indo embora. Adeus, né? Vocês não vão me ver mais dessa forma, né? Ou o 24, próximo capítulo que nós vamos estudar no vídeo seguinte, começa assim, né? Jesus ia saindo do templo, ou seja, Jesus estava indo embora. Que triste, que terrível é e que horrível é para uma pessoa quando Jesus sai do seu coração, ou quando Jesus sai da casa de uma família, ou quando Jesus sai de uma igreja, ou quando Jesus sai de uma cidade, ou quando Jesus é rejeitado em uma nação, tá certo? Então aí nós vemos o maior e terrível juízo de Deus, é quando Jesus abandona um ambiente, tá certo? Portanto, Deus é amor, mas também é justiça. Não se engane por pecar e não acontecer nada no momento. Deus dá tempo para arrependimento. A hora do juízo é imprevisível, mas é certo que vai acontecer. A decisão mais inteligente é se arrepender agora. Vamos agora aplicar esse conteúdo da palavra de Deus. Os religiosos enfeitavam os túmulos dos homens de Deus do passado, mas estavam prestes a matar o próprio Filho de Deus enviado para a sua salvação e a sua igreja, perseguindo a ela, como nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Mas nos dias de hoje, nós não devemos cantar louvores a Deus e em outros dias, quando não estamos na igreja, contar mentiras ou falar mal do próximo com a mesma boca. O outro exemplo é ser dizimista, mas no trabalho ou na empresa fazer negócios desonestos ou não pagar os impostos, participar de algo ilícito, corrupto, aceitar suborno e assim sucessivamente. Outro exemplo é o cônjuge que se declara para o seu esposo ou esposa e longe da casa está cobiçando a mulher ou o marido do próximo e consumindo pornografia na internet ou rolando vídeos com pessoas seminuas. Ou poderia dar outro exemplo, por último,
implora por perdão a Deus, mas não perdoa, não está disposto a perdoar os pequenos erros que o seu irmão comete contra você. Então são 4 exemplos aqui de situações semelhantes, de que às vezes nós estamos aqui, sabe, fazendo coisas pequenas, nos avaliando de uma maneira superior, quando na verdade nós precisamos nos examinar e ver que as nossas ações devem corresponder a uma verdade do coração. Se o coração estiver íntegro, as ações, os olhares, as palavras vão corresponder também com integridade. Esta é a primeira aplicação que nós encontramos aqui nesse trecho. Perdão. Segunda, observe que na maioria das vezes que falamos mal dos outros, logo nos comparamos como superiores. Aqui na NTLH, os religiosos falaram: não teríamos matado os profetas. Então, nestes casos, suas palavras testemunham contra você mesmo. Então temos que tomar cuidado para não apontar o erro do outro sem antes ter resolvido os nossos próprios erros de caráter lá dentro do coração. Porque não adianta eu apontar que alguém é um assassino, sendo que eu tenho mágoa e ódio. Que à luz da palavra de Deus é a mesma coisa, punições, consequências diferentes, mas sobre a ótica de Deus é a mesma coisa. Não adianta eu apontar o adultério de um irmão, que foi uma relação sexual ilícita, literalmente, sendo que eu esteja consumindo pornografia, ou visualizando pessoas seminuas, ou cobiçando com os olhos. São correspondentes, tá certo? Por quê? Porque o pecado está no coração. É dali que procede o mal, o pecado do coração. Então, todas as vezes que eu estou apontando o erro, o pecado do meu irmão, com a intenção de reduzi-lo para me exaltar, aí nós temos um problema, que esse julgamento, ele pode voltar contra mim mesmo, tá certo? Então aqui nós temos uma aplicação, tomar muito cuidado. Pastor, eu não devo repreender meu irmão? Pelo contrário, você deve repreender. A Bíblia nos orienta a repreender. Leia lá Mateus 18 novamente. Só que o grande ponto é com qual a intenção? Repreender para reduzi-lo, para humilhá-lo, ou repreendê-lo para tentar recuperar e livrar aquela alma do juízo e da punição. O grande ponto é a motivação, tá bom? Acho que está claro aqui. Vamos lá. Hoje temos vários estilos de igrejas, várias traduções de Bíblias e muitos tipos de pregadores. Tem pregadores que são mais avivados, igrejas também, né? Pregadores que mais ensinam a palavra, como é o meu estilo, e tem outros pregadores que falam de forma diferente, outros que preferem gritar, outros que falam mais baixo. Tem igreja, pregadores para estilos que você preferir, e mesmo assim as pessoas não aceitam. Muito privilégio sempre será acompanhado de muita responsabilidade. Então o que eu quero dizer com isso? Aqueles religiosos, eles tiveram muito privilégio e foram cobrados em proporcional a isso, tá certo? Então Jesus veio e falou com sinais, enviou João Batista, enviou os discípulos. João Batista de uma maneira mais dura. Jesus, como foi acusado, participava das festas, estava no meio do povão, vamos dizer assim, e eles não aceitaram nenhum tipo de mensagem de advertência. Então, eu e você temos que tomar cuidado, porque às vezes Deus está nos dando chance 1, chance 2, chance 10, chance 50, e nós estamos falando rejeito, 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 rejeito. Deus fala de diversas formas
por meio da palavra, por meio da pregação, por meio de sonhos, por meio da consciência, por meio do testemunho interior do Espírito Santo, por meio de pessoas, tá certo? Então, hoje nós temos diversos tipos de igrejas, estilos, mas mesmo assim muitas pessoas não aceitam, não conseguem encontrar dentro de 50 estilos de igrejas. Você tem a Assembleia de Deus, as batistas, as tradicionais, as neopentecostais, você tem a católica, nenhuma dessas serve. Vou te fazer uma pergunta, um conselho. Diante do tribunal de Cristo, a sua desculpa, que você fala, eu não gosto, eu não quero, eu não tenho tempo, Jesus irá aceitar essa desculpa? É uma pergunta que você deve fazer para você mesmo, porque às vezes a gente quer convencer a nós mesmos, né, com desculpas fracas, com desculpas mentirosas. Jesus vai aceitar esta desculpa no dia do juízo final? Faça essa pergunta para quando você for fazer uma desculpa, não está indo para a igreja, não está orando, não está obedecendo a palavra, não quer mudar de vida, não quer se transformar, não quer perdoar, não quer agir com verdade. Faça, por que você não quer? Faça uma pergunta. Mas o meu pastor é assim. Ele dará conta da vida dele, você dará conta da sua própria vida. Cada um dará conta de si mesmo perante o tribunal de Jesus Cristo. Está no livro de Romanos, tá bom? Então preste atenção nessa oportunidade que nós estamos tendo nessa geração de muita tecnologia, de velocidade no transporte, de muitas facilidades, tá? Normalmente as consequências do pecado não são imediatas. Preste atenção, pois Deus dá tempo para arrependimento. Não permaneça na zona de conforto do pecado. Então, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes nós cometemos o pecado a primeira vez e até temos medo. Sabe, um ladrão que está no seu primeiro assalto, o coração vai a 1000, né? Muita adrenalina, muito medo, muita precaução. Aí no segundo já menos tensões, terceiro, quarto, 10 vezes, 20 vezes. Quando ele tá roubando pela 100ª vez, já não tem mais um estresse, já está habituado com aquilo. Por quê? Porque aconteceu 100 vezes e nunca foi pego, né? Então, normalmente, as consequências do pecado não são imediatas, mas isso não quer dizer que não vão acontecer. Pelo contrário, a Bíblia deixa claro que todo pecado será condenável diante de Deus, a não ser que nós cremos em Jesus Cristo para que seja lançado sobre Ele, como foi a obra dele, o nosso pecado transportado, Ele leva sobre si, Ele nos substitui. A palavra propiciação que está lá no livro de Romanos, Ele nos substitui com relação a isso, tá certo? Ou Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, tá certo? Então, como no Antigo Testamento era figurado que uma pessoa pegava um cordeiro e degolava aquele cordeiro. Por quê? Porque a punição pelo pecado é a morte. Então alguém tem que morrer. A punição pelo pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E o que acontece no mundo físico é o que acontece no mundo espiritual. A morte física é um reflexo da morte espiritual. A morte física, literal, é um símbolo do que acontece no mundo espiritual. Nós morremos, nós nascemos para sermos eternos, mas morremos depois do pecado que Adão e Eva cometeram ali em Gênesis, tá certo? Então, preste atenção, não permaneça na zona do conforto do pecado, porque o pecado é prazeroso, o pecado é gostoso. E aí você faz repetidas vezes e começa a se acostumar, a sua consciência não pesa mais. Avalie a sua vida, faça uma oração a Deus e faz aquela oração lá, como Davi, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau,
ora a Deus e diz: Senhor, me mostra, me revela qual o defeito, se eu tenho um problema com a mentira, com o orgulho, com a avareza, com a luxúria, com a preguiça, se eu não estou administrando bem o meu tempo. Pergunta para Deus e Deus vai te revelar e tratando devagar, porque a santidade é um processo. Não se acostume, não crie o hábito. Deus te transformou para você ser uma nação santa. Sede santos porque eu sou santo, tá bom? Não pense. Um extremo é você pensar que você é perfeito, né? Eu sou perfeito, você tem que ser perfeito. Não, somos todos pecadores, pecamos todos os dias. Agora o outro extremo é você viver uma vida de libertinagem, né? Justificar o seu pecado, não lutar contra ele, tá certo? Então precisa ter esse equilíbrio. Admitir que somos pecadores, que somos falhos, que a nossa natureza, a nossa carne é fraca e ela batalha contra as coisas de Deus. E também aqui a respeito de que nós precisamos pedir perdão e ter uma vida de luta, de transformação diária, a cada segundo, minuto, para ser transformado pelo Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Os pais têm grande influência nos comportamentos dos filhos, mas cada um é culpado pelo próprio pecado, tá? Se você nascer de novo em Cristo, o pecado e os demônios não irão te escravizar. Seja dirigido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, pelo que nós percebemos na palavra de Deus, tá bom? A questão da maldição hereditária, ela não é uma doutrina válida na palavra de Deus, tá? Aqui nós vemos Jesus aqui falando, né? Olha, dá a impressão de que ele está falando que aqueles pecados vão ser lançados sobre essas pessoas, mas na verdade nós vemos aqui pelo trecho bíblico, se você ler o raciocínio que Jesus está querendo desenvolver no trecho, ele está dizendo: vocês não querem ouvir. A questão é decisão. Muitos fariseus, alguns fariseus, por exemplo, Paulo, Nicodemos, eles se transformaram, eles foram salvos. Qual é a diferença de Nicodemos, qual é a diferença de Paulo, que depois teve um encontro com Jesus em Atos, capítulo 9, qual a diferença deles para essa punição? Por que eles não sofreram essa condenação, essa punição aqui? Porque eles escolheram individualmente se arrepender dos seus pecados, tá certo? Então, mesmo que seus pais foram viciados em drogas, ou se prostituíram, ou foram criminosos, foram ladrões, assassinos, mentirosos, você tem a liberdade de escolha. É bem verdade que os pais têm uma grande influência em como será o filho devido à educação. O filho parece que imita os pais, né? E é assim que é para ser feito. O que o pai e a mãe fizerem, os filhos vão tentar copiar, vão servir de modelo. A melhor educação é o exemplo, né? Então, nós nascemos para imitar o nosso Pai Celestial. Leia lá Mateus 5, que Jesus fala a respeito disso. Se vocês querem ser iguais ao Pai Celestial, né? Então Jesus usa uma expressão semelhante a isso. Então, se você nascer de novo em Cristo Jesus, nem o pecado, nem os demônios pode te escravizar, pode te destruir, tá bom? Você tem poder, você tem autoridade sobre o pecado e sobre os demônios, sobre a sua vida. Mesmo que todos da sua família estão lá se prostituindo, se drogando, vive uma vida de mentira, vive uma vida de feitiçaria, você tem a escolha de vir se libertar desse pecado e também dos demônios, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu concluo com esta reflexão. Uma vida de prática do pecado traz destruição, juízo e o inferno de fogo eterno. Como nós começamos o trecho falando da prisão perpétua, né? O inferno, ele é para sempre, ele é eterno. Como aqui nessa sociedade, na maioria dos países, cerca de 95% dos países, existe prisão perpétua. O inferno é para sempre.
Então é justo, quando você senta para analisar, é justo a punição ser para sempre, tá bom? Mas nós temos uma saída. Uma vida de arrependimento te permitirá cantar: bendito o que vem em nome do Senhor. E eu deixo aqui esta pergunta: o que você escolhe? Destruição, juízo e o inferno de fogo eterno, ou cantar quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.